Alguma vez você já precisou saber quais clientes não compraram ou quais produtos não foram vendidos em um determinado período? Então fique ligado que eu vou responder essa e mais 3 dúvidas no episódio dessa semana. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa playlist Aprenda PBI. Essa semana eu vou responder a mais 4 dúvidas de quem deixou os comentários das aulas passadas. Mas antes de eu começar, não se esqueça, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Vamos lá então? Primeira pergunta do João Batista. O João perguntou o seguinte: tem no modelo uma tabela de calendário, uma de clientes e uma F-vendas. Precisa montar uma tabela ou matriz, quais clientes não tiveram compra no período selecionado, e esse período é mês ano, e qual a média de compra dele, dos clientes, e qual foi a data de última compra. Beleza, são 3 perguntas em uma aqui então. Vamos lá. Vou entrar aqui no Power BI. Eu já deixei tudo prontinho para mostrar para vocês, tá? Que está aqui, então, nessa tabelinha. Então, vamos lá, vamos fazer por partes. Deixa eu esconder isso aqui, para vocês não perderem o foco. Tira fora isso aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu maximizar ela aqui. Pronto. O que eu fiz aqui? Criei 3 medidas. A primeira aqui, ó, é o total de clientes da minha base inteira, tá? Então, o modelo é bem simples, né? Bem semelhante ao dele, ó. Uma tabela calendário, cliente, tem uma produto aqui também, e uma tabela de vendas lá, que é o que importa. E aqui eu deixei 3 medidas, então. Total de clientes, simplesmente uma contagem do número de clientes total, tá? Sem considerar aqui o contexto se teve venda ou não teve. Então são 360 clientes. Os que compraram e os que não compraram. Obviamente, né? A soma desses dois aqui tem que dar 360. Beleza? Então quem comprou? Como é que eu faço isso? Quem comprou é esse carinha aqui. Uma contagem distinta lá na tabela de vendas do código do cliente. Beleza. Eu poderia fazer, óbvio que eu poderia fazer isso, né, fazer um menos o outro. Mas eu não quero fazer isso via diferença, eu quero criar uma medida para me dar o total de não comprados, né, de quem não comprou. Vamos lá, como é que eu fiz isso então? Simplesmente uma contagem de clientes, da tabela de clientes, né, porém filtrando aqueles que não têm o valor total vendas, por exemplo, ou a medida total vendas, né? Ou seja, aqueles clientes, ó, os clientes onde o total de vendas é falso. Ou seja, não existe total de vendas, tá? Quando a gente põe ali o not, total vendas, quer dizer que é a mesma coisa, ó, até paralelo, ó. Mesma coisa que foi isso aqui, ó. Total vendas igual a blank. Mesma coisa, tá? Só que, claro, o not ele fica mais elegante, né? Então, tá pronto aí também. Beleza? Para eu listar isso numa tabelinha com o nome deles, é fácil. É só simplesmente pegar uma tabela, como tá aqui, ó. Vou voltar com elas, ó. E listar lá, por exemplo, o nome do cliente, deixa eu aumentar aqui, olha lá o nome do cliente e os que não compraram, tá? Então, por exemplo, vou filtrar aqui, ó, março de 2017. Ele vai mostrar para mim lá naquela tabelinha todos os 331 clientes, olha só, 331, certo? Eu venho aqui, são os 331 aqui listadinhos. Beleza. Agora sim, vamos para o restante lá. Então, a primeira pergunta dele foi respondida. Vamos para a segunda dele. Ele quer saber a média de compras daquele cliente ali, de cada um dos clientes, no caso, né? Aí, como é que eu fiz isso? Tirei o filtro lá, ele está mostrando a tabela inteira aqui de clientes. Média de compras está aqui, ó. Simplesmente uma divisão. É uma média do que eu pensei. Eu tive que assumir isso aqui, né? Eu tive que assumir que é uma média mensal que ele queria, tá? Uma média mensal de todas as compras que ele já fez. Então, eu faço total de vendas dividido pelo número de meses que ele comprou. Onde ele comprou, né? Então, por isso que eu usei aqui esse distinct count, ó, do número de meses, tá, da quantidade de meses, porém, passando pela tabela de vendas. Ou seja, somente aqueles meses onde ele comprou realmente, tá? Então, a gente usou aqui, ó, essa tabelinha de vendas para poder filtrar, né, a quantidade de meses que ele teve venda. E aí, eu tive que fixar, claro, o all aqui de calendário. Então, para toda a tabela de calendário, eu pego o total de vendas e divido pelo número de meses onde ele comprou, tá? Isso me dá, então, a média de vendas, a média mensal, né, daquele cliente. E tá aqui. Claro, eu tenho que fazer um filtro aqui, né, pessoal, para poder aparecer alguma coisa, ó. Eu tenho que filtrar aqui, por exemplo, o mês. Filtrei o mês de fevereiro de 2017. Aí eu tenho lá cliente por cliente, qual a média de compras dele, de todas as compras que ele fez, né? A média mensal dele, né?
E a data da última compra, a última pergunta dele, tá onde? Aqui, pronto. A última compra que ele fez, eu tenho que pegar a máxima data anterior à atual, tá? Então a máxima data anterior à atual é isso aqui. Calcula a máxima data de venda, filtrando a tabela de calendário, onde a data é menor do que a data atual, no caso aqui, que é a primeira data do mês, tá? Então, por exemplo, vou filtrar aqui o fevereiro. Então esse carinha aqui, ó, esse Terence aqui, ele comprou, a última compra dele foi em 27/1, então anterior à atual, fevereiro no caso, né? Pode ver aqui que não tem nenhuma data futura, né, a fevereiro, somente anterior a fevereiro. Em março, olha lá, 27/2, em abril, 30/3 e assim por diante. Beleza? Então eu considerei o primeiro dia do contexto, no caso aqui, primeiro dia de abril, nesse contexto agora que eu estou filtrado, né, para considerar qual que é a data máxima anterior a esse mínimo. Por isso que eu usei aqui, ó, esse mínimo aqui, tá? Então é o primeiro dia do contexto. Pega a máxima data anterior ao primeiro dia do contexto. Tá feito? As 3 perguntas então, e a solução tá lá na descrição do vídeo. Próxima pergunta então, vamos lá. E a segunda pergunta do Mário Neis, grande Mário, um abraço, que falou o seguinte: um amigo meu da comunidade, esse amigo ficou meio duvidoso, vamos ver, né, se é verdade, me pediu uma ajuda e não consegui resolver para ele. Tá bom. Ele tem uma segmentação com 3 condições e quando ele filtra uma dessas condições, ele altera a medida do eixo, sendo que 2 delas retornam um número decimal e a terceira retorna um percentual. Beleza. Então ele fez lá um seletor de medidas, ele usou o switch daí para escolher qual delas mostrar no gráfico, tá? 2 delas retornam um número decimal e uma delas retorna um número percentual. E o que ele quer é que quando ele acionar a de percentual, vá com o símbolo lá de percentual, né? Beleza, vamos lá. O que eu fiz aqui, ó? Eu criei uma tabelinha auxiliar, pessoal, que tem simplesmente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma tabelinha auxiliar que tem 2 opções. Dinheiro, eu vou pegar aqui um faturamento, né? Vendas, ou percentual de vendas, tá? E aí eu uso isso aqui como filtro, ó, na tela. Tá aqui, ó. Eu escolho ou percentual ou dinheirinho. De acordo com o que eu escolher, é o que eu vou mostrar aqui no gráfico, aqui numa tabela no caso, tá? Então, como é que eu fiz essa seleção dinâmica, né? Eu usei o switch igual ele usou. Então, olha só. Só que aí eu já botei aqui a função de formatação. Então, ele vai pegar aqui, ó, qual que é o ID da medida selecionada, 1 e 2, tá? Se for 1, é o total de vendas em dinheiro, por isso que eu usei o currency aqui. Se for 2, é o percentual de vendas em formato percentual. Se não for nada, fica em branco. Tanto é que se eu desmarcar lá o vendas, ó, ficou tudo em branco, tá? Tá aqui o nome do mês e a medida em branco. Quando eu clico lá, percentual. Se eu clicar lá, fica em dinheiro. Qual que é o problema disso, né? Entre aspas, o detalhe. É que quando eu utilizo aqui, ó, um format numa medida, ele transforma aquela medida para o tipo texto. Não tem como uma medida ser do tipo decimal se eu usar o format. Ele acaba transformando, tá? O format ele acaba transformando para texto. E aí eu não conseguiria, né, usar isso aqui, por exemplo, ó, num gráfico de barra, por exemplo. Ó, fica tudo em branco. Ele não mostra, tá? Ele não mostra porque o texto ele não consegue botar no tamanho da barra. Então tem esse detalhe aí. Se alguém tiver uma solução melhor que a minha, deixa aí também nos comentários. Deixa eu desligar aqui o celular. Vamos lá, próxima pergunta então. Terceira pergunta. E a terceira pergunta é do Antônio Abreu, que deu parabéns, obrigado. Disse que são dicas diretas e sem firulas, valeu. E está com uma dúvida. Para um hotel tem a tabela Fatos com data de check-in e data de check-out. Preciso colocar num gráfico, né, dia a dia, numa tabela, quantos quartos estão alugados, tá? Qual a melhor estratégia? Então, olha só, eu queria uma tabelinha bem pequenininha aqui, ó, com 10 reservas, tá? Onde eu tenho a data de check-in e a data de check-out. As que estão em branco, quando está em branco a data de check-out é porque não teve saída ainda, o cara está lá no hotel ainda, tá? Tá hospedado. E eu tenho uma tabelinha de calendário também, que eu liguei aqui. E eu liguei, ó, tanto na data de check-in, a data, como na data de check-out, tá? E deixei ativa a de check-in. Essa é a nossa principal.
a outra eu tenho que acionar através da função específica lá da linguagem DAX, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, primeiro, deixa eu mostrar aqui, ó, esse gráfico daqui. Eu tenho uma tabelinha com a data da tabela calendário, ó, tá? E a quantidade de check-ins e a quantidade de check-outs por dia. Beleza? Como é que eu calculei isso? Simples, né? A de check-ins, ó, simplesmente uma contagem de linhas. Já que meu relacionamento principal é o do check-in, se eu contar o número de linhas lá, eu tenho o número de reservas, tá? Já a de checkout, eu tive que usar a função useRelationship e também eu tenho que tirar fora aquelas que estão em branco, tá? Senão ele vai levar em consideração aquelas datas em branco como checkout também. E não é, né? Por isso que eu botei esse not isBlank aqui, beleza? Tá, agora vem a parte mais difícil, né? Que é saber quantas reservas ativas eu tenho por dia. Ou quantas pessoas estão no hotel, né? Vamos lá. Eu botei aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho esse texto aqui que tá meio pequeno, peraí. Ambos, tá? Então 16 aqui. E aqui também. Então olha só, no dia 4 entraram 2 pessoas. Então, e saiu uma pessoa no dia 8. Então do dia 4 até o dia 8, ó, pode ver ali na direita, ó, eu tenho 2 pessoas. No dia 8, como saiu uma, eu acabei ficando com uma apenas. Tá lá. A próxima entrada de pessoas é no dia 15. Então até o dia 15 eu continuo com uma, no dia 15 aumentou para 2. Beleza. Aí teve uma saída no dia 22. Então até o dia 22 mantém 2 e depois tira uma. E assim por diante, tá? Então ele vai é como se ele fosse acumulando, né? Check-ins menos acumulado de checkouts. Só que eu fiz isso da seguinte maneira. Ó. Deixa eu mostrar aqui na medida. O que eu tenho que fazer? Deixa eu botar aqui um... Pronto. O que eu tenho que fazer? Uma contagem de linhas, só que eu tenho que fazer um filtro. E eu tenho que recuperar, para cada data ali, eu tenho que mostrar a tabela inteira de novo de reservas, tá? E aí eu tenho que considerar todas as reservas com check-in anterior à data atual, ou o mínimo da data, tá? Depende se eu tiver no nível de mês, né? Esse mínimo e esse máximo faz diferença. No nível de dia, tanto faz, tá? Então vamos lá. Tem que fazer, quando a data de check-in for menor do que a data atual, no caso aqui, por exemplo, dia 5, por exemplo, tá? Estou lá no contexto do dia 5. Eu vou verificar a data de check-in anteriores à data atual, que é dia 5, e as datas de check-outs posteriores a dia 5. E eu tenho que também, claro, tirar fora aqueles que estão em branco, tá? Os check-outs em branco. Com isso, eu vou ter, então, a quantidade de reservas ativas. Todas as reservas, né? Com a data de check-in anterior à atual, anterior ao dia 5, aqui no caso, vamos supor, e posteriores e com a data de check-out posterior a dia 5. Então, check-in anterior ao dia 5, check-out posterior ao dia 5. Aí eu tenho a quantidade de reservas, né, totais, ativas, né, naquele dia lá. Beleza? Não é tão simples essa solução aqui, tá? Isso aqui é bastante utilizado também no cenário de compras abertas, né? Quando você faz uma venda, de vendas abertas no caso, faz uma venda e tem que entregar ela. Aí você tem uma data de venda e uma data de envio ou de entrega. O que está entre, né, os dois é porque está ativo ainda. As compras que estão entre as duas datas estão ativas ainda. E aí você também consegue saber, né, quantas vendas tem ainda para entregar. Tá? São as vendas em aberto. Bem semelhante, tá? Então está aqui o processo, né, o cenário aqui para você poder calcular isso através da linguagem DAX. Beleza? Vamos para a próxima pergunta então? E a quarta pergunta da Alessandra, que elogiou ali, muito obrigado, e está com uma dúvida para mostrar um cálculo em um gráfico. Na minha tabela tem uma coluna de mês-ano, outra com cliente e outras duas com valores A e B quaisquer. No mês podem ter clientes diferentes com valores de A distintos, porém os valores de B são iguais. Beleza, para aquele mês, né? O cálculo que eu preciso é o seguinte, B menos A. Porém com algumas condições. Se A for igual a 0, não realizar o cálculo. E no gráfico mostrar o único resultado para o mês e o maior deles. Então o exemplo que ela deu aqui, ó. No mês de julho, tem um cliente X, Y, Z, com o valor A 0, o 40 e o 50. E o valor B 100. O resultado disso tem que dar 60, que é 100 menos 40, B menos A. Então o 100 menos 0 ela não leva em consideração porque A é igual a 0. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Vamos pensar, né? Eu tenho que pegar o máximo
da diferença entre B e A, desconsiderando quando A é igual a zero. Tá? Então, como é que a gente traduz isso para DAX? Vem aqui, ó, então, ó, eu fiz um cenário bem semelhante, tá? Onde eu tenho 2 meses no caso aqui, julho e agosto. Cliente C1, C2, C3, C1, C2, C3. Então, no mês de julho, ó, que está aqui, o resultado para mim aqui tem que dar 60 também. 100 menos 40, 60. É o máximo, desconsiderando quando A é zero. A diferença máxima, né? E aqui a diferença máxima seria 200, né? Mas eu tenho que desconsiderar esse carinha aqui. Então a diferença máxima é 100. 200 menos 100. Beleza. Então vamos lá. Vou vir aqui, nova medida. Vou fazer isso aqui ao vivo aqui com vocês, tá? Vou botar aqui diferença máxima igual. Então max x, a diferença máxima da tabela F dados. Quando o valor B, eu vou diminuir do valor B ao valor A. Só que tem um probleminha, né? Vamos ver aqui, ó, o que vai dar com isso aqui. Se eu jogar ele vai levar em consideração o zero. Então 100 menos 0, 100. 200 menos 0, 200. Tem que fazer um filtro aqui para não considerar quando A é igual a zero. E aí, pessoal, o que o pessoal geralmente faz aqui? Ó, faz um if aqui dentro, né? If A é diferente de zero, faça a conta. Não faz isso, tá? É pior fazer o if, eu já mostro nos meus cursos por que é pior, tá? Vai atrapalhar bastante aqui o cálculo por dentro aqui da máquina do Power BI, né? É melhor fazer aqui, ó, um filtro na tabela. Filtro F dados, onde o valor A é diferente de zero. Então não usem if, tá? Dentro de iteradores, com x no final, né? Max x, sum x, nada disso. Prefiro fazer sempre filtros, tá? Filtros na tabela. Agora sim, vamos ver aqui. 60 e 100. 200 menos 100. Tá feito aí também, então, respondidas as 4 dúvidas. Na semana que vem tem mais, então. Não se esqueça, deixe seu like, curta, compartilhe, ajude também esse conteúdo ir para mais pessoas, né? E assim todo mundo vai ficar sabendo do Power BI e é melhor para todo mundo isso. Beleza? Até semana que vem, então. Um grande abraço.